Tá gravando já. Tá sim. Fala já. Só um momentinho, gente. Rapidinho. Assim que começou a gravar do nada. Ô, Igor, eu parei na letra B, da página 65. Eu parei na letra C, que eu já tava Eu indo pra. também, parei na letra C. Parei na letra B. Mas vou fazer aqui. Tia deixou umas meia hora lá o bagulho pra fazer. Tu não, ainda não fez, Joaquim? Que é isso, Assim, Joaquim? não. Não diga nada, sabe? Pronto, gente. Vamos lá. Então, preste atenção. Nós iremos dar continuidade com probabilidade que nós vimos ontem, onde vimos que probabilidade nada mais é do que a chance que algo venha a acontecer. Não é certo que aconteça, nós iremos prever. Tá certo? Então, para fazer esse cálculo, nós fazemos através da divisão entre o número de elementos do evento, que é aquilo que eu quero, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é aquilo que eu tenho, o total daquilo que eu tenho. Tá certo? Então, esse conteúdo ele se encontra aí no livro de vocês, entre as páginas 83 e 91, tá certo? Do livro volume 4. Então, já iniciamos esse conteúdo na aula passada, onde paramos na página 85, na segunda questão. Então, vamos dar continuidade, tá certo? Então, vejam só. Eu coloquei logo aqui, tá certo? A segunda, porque a gente parou na segunda, na letra. Isso mesmo, quem tinha falado letra C foi isso mesmo. Nós paramos na letra C, tá certo? Mas aí, para não ficar incompleto, eu decidi. Rapidinho. Mas acho que foi aquelas que eu mandei vocês fazerem. A trigo... Foi. Eu expliquei, mandei. Então, vejam só. Então, vou falar novamente do segundo para poder entender e fazer a letra C, tá bom? Então, vamos lá. Passei demais. Vamos lá. Um cliente comprou uma dessas caixas de trufas, tá certo? Vocês sabem que, eu só relembrando em relação a ontem, a caixa de trufa tinha 12 unidades, onde se tinha 4 trufas de chocolate meio amargo, 3 de chocolate ao leite e 3 com recheio de morango, tá certo? Além também de 2 com recheio de doce de leite, ok? Então, vamos ter assim, ó, a na segunda questão, né? Ele comprou uma caixa de trufas e pretende saborear uma delas, recheando-a ao acaso. Como se fala, ao acaso é um experimento aleatório porque não vai se escolher o sabor que se quer, tá certo? Vai se pegar de modo aleatório. Então, responda as perguntas a seguir para saber qual a chance de escolher cada uma das trufas dessa caixa. Então, letra A. Quais são os sabores disponíveis na caixa, quantas trufas existem de cada sabor e quantas são as possibilidades de sorteio do cliente. Número total de casos favoráveis. Então, o número total de casos favoráveis são 12 casos favoráveis. Não, aqui é sexto. Então, são 12 casos favoráveis, como nós podemos observar aqui no texto acima, onde desses 12 casos favoráveis, que no caso são os sabores das trufas, tá certo? Na verdade, são a quantidade das trufas. Então, desses 12 casos favoráveis, nós vamos ter que 4 trufas de chocolate meio amargo, 3 de chocolate ao leite, 3 de chocolate de recheio de morango e 3 com recheio de doce de leite. Aí a gente viu ontem, tá bom? Na letra B, converse com seu professor e seus colegas qual o tipo de trufa que tem maior probabilidade de ser retirada ao acaso. Nós vimos ontem que seria a trufa tem maior probabilidade de ser retirada
é a de chocolate meio amargo, porque é a que tem a maior quantidade, tá certo? Pois na caixa há mais trufas desse tipo. E a que tem menos chance de ser retirado é do recheio de doce de leite, porque a quantidade é menor. Então, foi até aí onde nós vimos ontem. Então, continuando, aí vamos ver na letra C. Na letra C, tá certo? Aonde vamos ter o seguinte: qual a probabilidade de o cliente sortear uma trufa com recheio de doce de leite? Então, eu só ver aqui se chegou algum aluno. Luísa e Calil. Bom dia para vocês, tá certo? Estamos aí na página 85. Peguem, por favor, o livro de vocês, volume 4, na página 85. E estamos dando continuidade, tá certo? Ao que foi trabalhado ontem. Tá bom? Então, vamos lá. Aí tem assim, escreva esse resultado de 3 maneiras diferentes. Faça seus registros no espaço ao lado. Então, vamos lá. Nesse caso, quando ele diz escreva em 3 maneiras diferentes, é para escrever na forma de fração, na forma decimal e na forma de porcentagem. Essas são as 3 formas diferentes que seriam para vocês fazerem. Então, como é que nós devemos proceder? Vocês sabem que probabilidade é uma razão entre o número de casos favoráveis. Então, o número de casos favoráveis são 2, porque existem 2 chocolates, tá certo? Com recheio de doce de leite. Sobre o quê? Sobre o número de casos possíveis, que é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho são 12 trufas. Então, fica 2 dividido por 12. 2, na verdade, sobre 12 avos. Vejam que nesse caso aqui vocês podem simplificar. E o que seria simplificar? É encontrar um número que dê para dividir esses 2 termos ao mesmo tempo, tá certo? Então, esse número seria 2, porque 2 dividido por 2 é 1, 12 dividido por 2 é 6. Então, ficaria 1/6. Já escrevi uma maneira. Para escrever outra maneira, na forma decimal, como é que eu escrevo um número fracionário na forma decimal? Através da divisão, que seria fazer 1 dividido por 6. 1 dividido por 6 vai ser igual a 0,166, tá certo? E transformando isso aqui, esse número decimal, para uma porcentagem, basta multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, a vírgula que está aqui, ó, se desloca para a direita 2 unidades. Então, vai passar pelo 1, vai passar pelo 6. Então, quer dizer que na forma de porcentagem, nós temos 16,66%. Aí vocês podem perguntar, por que acrescentou mais outro 6? Se vocês dividirem 1 dividido por 6, vai dar aí um número decimal infinito e periódico. Por que periódico? Porque o 6 vai se repetir infinitas vezes, tá certo? Então, aqui eu coloquei até 2 vezes o 6, eu poderia ter colocado até 3, 4 e assim por diante, tá certo? Mas o importante é que o número decimal tenha, no mínimo, 2 casas decimais para poder transformar para uma porcentagem, tá bom? Então, vamos lá, só rever. A probabilidade seria o quê? Primeiro escreve o que eu quero. O que eu quero é que saia o recheio de doce de leite, que são 2. E no denominador eu escrevo tudo que eu tenho, o total do que eu tenho, 12. Verifica se dá para simplificar, é encontrar um número que dá para dividir os 2 termos ao mesmo tempo. E nesse caso dá, que é o número 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Então, já escrevi na forma de fração. Para escrever na forma de número decimal, só efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Vai dar um número decimal infinito. Vocês deixem até, no mínimo, 2 casas decimais, ou seja, 2 logaritmos depois da vírgula. Eu deixei aqui até 3, mas não tem problema nenhum. Multiplica por 100. Multiplicar por 100 não precisa vocês fazerem realmente a multiplicação por 100. Porque quando eu multiplico no número decimal por 100, a vírgula vai se deslocar 2 vezes para a direita. Então, a vírgula fica aqui, ó, 16,66%. Ah, professora, se eu tivesse colocado 16,6%, tá certo? Tá. Se eu tivesse colocado, professora, 16%, estaria certo? Tá, porque seria um número aproximado, ok? Alguma dúvida, sexto ano? Não, Se tiverem, falem. terminei. Ok? Então, vamos para a próxima. A próxima que é a letra D. O que é mais provável acontecer? Ele tirar uma trufa de chocolate ao leite ou uma trufa com chocolate morango?
Então, vamos lá observar. Então, nesse caso, chocolate ao leite, nós vamos ter que existem 3. E com recheio de morango também vão existir 3. Então, aqui eu montei a probabilidade. Então, a possibilidade é igual ao mesmo, né? Oi? A mesma probabilidade, né? A mesma probabilidade, isso mesmo. Porque as chances de se retirar uma trufa com o sabor de chocolate ao leite será a mesma chance de tirar uma trufa com recheio de morango, porque os dois possuem a mesma quantidade. Então, a probabilidade seria 3 sobre 12 avos para os dois. E transformando aí para o número decimal, basta dividir o 3 dividido por 12, ficaria igual a 0,25 para os dois. Então, ambas, ou seja, os dois, têm a mesma probabilidade de ocorrer. Muito simples isso aí. Na letra E, vamos ter o seguinte. Escreva a probabilidade obtida no item anterior, utilizando 3 notações, que no caso é a fração irredutível, é o número decimal e a porcentagem. Percebam que aqui nós não temos uma fração irredutível. Alguém lembra que é a fração irredutível? Uma fração que não dá mais para reduzir. Não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar. Percebam que não é o caso da fração 3 sobre 12 avos. Por que não é o caso da fração 3 sobre 12 avos? Porque existe ainda um número que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Então, na letra E, pediu as 3 notações que nós aprendemos. Em forma de fração irredutível, em forma de número decimal, que é número com vírgula, e em forma de porcentagem. Então, se vocês têm aqui 3 sobre 12 avos. Qual é o número máximo que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo? 3. 3, muito bem. Porque 3 dividido por 3 vai dar aqui embaixo, ó, 1. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, eu fico com 1 quarto, como vocês podem observar aí na letra E. 1 quarto. Vejam que 1 quarto não tem mais nenhum número maior do que 1 que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Porque 1 quarto já é uma fração irredutível. Então, para vocês transformarem essa fração irredutível para o número decimal, vocês já sabem, só é dividir 1 dividido por 4, tá certo? Então, 1 dividido por 4 dará igual a 0,25, tá certo? Então, 0,25 está em número decimal. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100, fazendo com que a vírgula se desloque para a direita 2 unidades. Com isso, nós iremos desconsiderar esse zero da parte inteira. A vírgula fica do lado de fora, então não precisa colocar. Então, isso representa 25%. Professora, então pode-se dizer que 3 dozeavos é equivalente a 1 quarto? Isso mesmo, podemos dizer, porque assim, o que seria, na verdade, essa fração irredutível? A fração irredutível é justamente uma fração equivalente, tá certo, à fração no qual nós tínhamos antes. Então, se eu tenho 3 dozeavos e 1 quarto, elas são frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, se eu pego uma barra de chocolate e divido em 12 partes, e dessas 12 partes eu como 3 partes dela, então será a mesma quantidade se eu pegar a mesma barra de chocolate e dividir em 4 partes, comer apenas uma. Eu só dividi em partes diferentes, mas a quantidade que foi, no caso, consumida, será a mesma, tá certo? Então, isso é frações equivalentes, são frações que representam a mesma quantidade, tá certo? O pessoal que chegou agora, que foi Richard Riquelme e Ana Beatriz, bom dia para vocês, tá certo? Nós finalizamos a página 85 e agora vamos para a página 86. Eu peço para que vocês coloquem, se já pegou aí, ótimo. Se não pegou, vá para a página 86 e depois vocês vão pegar a explicação, tá certo? Dessas outras que eu acabei de fazer. Ok? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Ô tia, já fez a chamada? Não, meu amor, fiz não. Eu percebi que estava faltando muitos alunos, aí eu não fiz não. Ah, tá bom. Ele chegar mais um pouquinho. Ah, ok. Ô, Richard, Tá teu áudio tá certo. bugado, mano. A chamada. Então, ó, saiba mais.
dois ou mais eventos, lembrando que evento é aquilo que eu quero que aconteça. Eu quero retirar dessa caixa de trufas, eu quero retirar um chocolate meio amargo. Então, é o que eu quero, tá certo? Então, evento é aquilo que eu quero que aconteça, tá bom? Então, assim, dois ou mais eventos que possuem a mesma probabilidade de ocorrer são chamados de eventos equiprováveis. Então, nesse caso aí, que nós acabamos de ver da letra D, eles são chamados de eventos equiprováveis porque eles possuem a mesma probabilidade, tá certo? Dentro de uma mesma situação, então esses dois casos, eles possuem a mesma probabilidade, logo eles são eventos equiprováveis, tá certo? Nós não podemos dizer que o que acontece na letra C, que é retirar um chocolate de doce de leite, será um evento equiprovável com tirar um chocolate ao leite, porque eles possuem probabilidades diferentes, tá certo? Agora, com relação a tirar um chocolate ao leite e tirar um chocolate com recheio de morango, eles são eventos equiprováveis, porque eles possuem a mesma probabilidade, certo? Vamos lá. Vamos agora para a página 86. Você percebeu, tá bom? Você percebeu que o cálculo da probabilidade pode ser representado na forma de fração, de número decimal, de porcentagem. Falei isso para vocês lá na aula passada, na aula de ontem, que podemos apresentar a probabilidade de três formas. Na verdade, na forma de fração, essa fração irredutível, tá certo? Que é a fração simplificada. Claro que vão existir casos que não vai dar para simplificar, porque a fração já será irredutível. Podemos representar a probabilidade em número decimal, que é número com vírgula, ou em porcentagem, tá certo? Que foi o conteúdo que nós vimos no capítulo anterior, tá bom? Ainda temos alunos chegando por aqui. Isso aparece. A gente aceita e depois aparece. Foi Emily que chegou. Então, vejam só. Além de bombons, tá certo? Trufas e tabletes de chocolates tradicionais, a fábrica produz algumas edições especiais sazonais, como os chocolates em forma de bolas de futebol. Acho que vocês já viram esses chocolatezinhos que são em forma de bola de futebol. Inclusive, ele é bem gostosinho. Aí, produzidos somente no período de Copa do Mundo. Isso aí não é não, viu? É horrível, professora. É muito ruim chocolate. Hã? É horrível esse chocolate, é muito ruim. Não gostei, não. Não gosta não? Que, meu Deus. Gostei, não. E agora colocou aqui que são produzidos aqui colocou que são produzidos em Copa do Mundo, não é não, viu? Se vocês forem em qualquer barraquinha, geralmente se tem. Tá bom? Gente, rapidinho aqui. Chegou um aluno aqui, eu vou colocar aqui a apresentação para ele também. sacolinha de aniversário. Entrega na São os ou a três. Paula, ou a Marta, ou alguém. Gente, rapidinho, tá? Rapidinho mesmo. Vai entregar agora? Vá. Pronto. Então, vejam só. Voltando, tá certo? Na página 86. Tia, a escola é aberta até que horas? Hoje, Sim, hoje.
Eu acho que até 5 horas, mas é bom você ligar e confirmar. Ok. Tá bom? Então, assim, ó, voltando, né, para cá, né? Aí tem, assim, além de bombons, trufas e tabletes de chocolate tradicionais, a fábrica produz algumas edições especiais sazonais, como os de chocolate em forma de bolas de futebol, produzidos somente no período de Copa do Mundo. As bolas de chocolate idênticas são embaladas com papel verde e amarelo, e cada uma delas recebe um número relacionado ao número das camisas de jogadores de futebol da seleção brasileira. De fato, nunca vi mantas nesse estilo, não. Na última edição desse chocolate, essas bolas homenagearam a seleção feminina de futebol, foram numeradas de 1 a 22, agrupadas em potes com exatamente 22 bolas, cada bola representando cada um desses números, certo? Emerson, veja só, a página 85, eu já concluí ela, depois você vê, tá certo? E essa é a página 86. Ontem paramos na metade da 85, aí eu já concluí, e agora estamos na 86, veja aí. Então, na terceira questão, vamos ter assim. Uma criança ganhou um pote com essas bolas e logo pensou em escolher aleatoriamente, ou seja, quando diz escolher aleatoriamente, ela não vai dizer, eu quero essa, eu quero aquela, não. Vai pegar ali, botar a mão ali e tirar, tá certo? Uma dessas bolas e saborear o delicioso chocolate. Ela pode até prever, poxa, eu queria tirar a bola 7, mas ela não vai ficar escolhendo para pegar a bola 7. Ela deseja tirar a bola 7, mas aí ela coloca a mão lá e vai ver qual é que vai sair. Tá certo? Então, na letra A vai dizer assim, quantos e quais são os elementos do espaço amostral? O que é espaço amostral? É o número total de casos possíveis desse experimento aleatório. Então, esse experimento, ele possui 22 elementos. A questão diz aqui, ó, tá certo? Que foram numeradas de 1 a 22 e agrupados em potes com exatamente 22 bolas. Então, existem 22 bolas de 1 a 22, tá certo? Então, aí, o espaço amostral é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho o quê? O que é que eu tenho dentro desse pote? São bolas de chocolate que são numeradas de 1 a 22. Então, dentro desse pote, eu vou ter a bola número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, não é isso? A 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21 e a 22. Eu vou ter as 22 bolas. Esse é o espaço amostral, que é tudo o que eu tenho. Ok? Oi. Tem gente lá no grupo do WhatsApp perguntando se a senhora tá grávida. Quem perguntando? Lá do WhatsApp estavam perguntando se a senhora tava grávida. Ah, pensei que vocês já sabiam. Tô sim. Que? É uma menina ou uma menina, tia? A senhora tá Menino. grávida, professora? Um menino. Pensei que vocês já sabiam. Outro? Tia, como Meu que é isso? A pessoa se acorda, eu tô me acordando agora, já recebe uma notícia dessa. Uma Pois eu pensei. Pois vocês estão atrasados, viu? Eu pensei que vocês sabiam. Já fiz 8 meses ontem. Eu mesmo É já o sabia. quê, tia? Oxi. Mas eu Gente, vi dessa blusa, sua barriga também. Tava tão bonitinha. Parabéns, viu, tia? Obrigada. Deixa eu ver quem chegou aqui. Agora chegou alguma aluna. Parabéns. tia, bora lá, que eu vou usar minha matemática agora. Ó. Então, a senhora ficou grávida no começo da pandemia? Basicamente. Gente, que Basicamente. coisa. Quem chegou agora foi Pedro, não foi? Foi Quase Tiago, ninguém Pedro, sabia, né? tia. Sou eu mesmo. Pronto. Bom dia, meu amor. Abra seu Bom livro na dia. página 86, por gentileza. Vamos todo mundo, né? Desejar parabéns à tia, né, pessoal? Obrigada, gente. Eu já dei parabéns, já. Parabéns. O que que ela teve? Obrigada. Eu dei Eu parabéns, acho tia, que alguém parabéns. falou também, foi Gustavo, não foi? E falou da mãe dele. Pronto, Foi, que a parabéns mãe para sua dele mãe, também. Gustavo. Pronto, gente, vamos lá. Continuando. Letra B agora, tá certo? Então, vejam só. Quem chegou agora, tá bom? Foi Pedro. Pedro,
Ontem nós paramos na metade da página 85, então já concluí a página 85, já iniciamos a página 86, estamos na metade da página 86, tá bom? Então você vai começar a partir daí e depois você vai ter que assistir aí o vídeo que será postado, está sendo gravada essa aula, você irá assistir para poder entender e fazer as demais que você perdeu, tá certo? Então, na letra B, ainda da terceira questão, na página 86, vamos ter o seguinte. Considere os eventos a seguir. Escreva quantos e quais são seus elementos e qual a probabilidade de ocorrência destes. Represente sua resposta de duas maneiras diferentes. Gente, quando ele fala de duas maneiras diferentes, vocês sabem que existem três. Quando ele fala de duas maneiras diferentes, vocês podem escolher a maneira que vocês queiram. Pode ser na forma de uma fração e na forma decimal, pode ser na forma decimal e de porcentagem, pode ser da forma que vocês quiserem. No entanto, que escrevam duas, tá certo? Então, é isso que na letra B se pediu. Então, tem assim, ó. A probabilidade de a menina sortear uma bola com um número ímpar. Então, dentro desse espaço amostral, existem 22 bolas, de 1 a 22, tá certo? Então, oi? Tudo. Então, dessas bolas de 1 a 22, quem são, tá certo? As bolas que possuem números ímpares. No caso, são as bolas de número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21, tá certo? Então, vejam que eu parei no 21, porque dentro dessa urna só temos apenas bolas que vão até 22, tá bom? Então, essas são as bolas ímpares que teremos dentro da urna. Tá certo? Não é dentro de uma urna, não, de um pote, não é isso? Então, essas são as bolas que teremos dentro desse pote que possuem números ímpares. Então, quantas são? São 11. Então, 11 de quanto? De 22, porque dentro do pote tem 22 bolas. Então, aí eu já começo a montar minha probabilidade, onde primeiro eu coloco o que eu quero, que são os números pares, a quantidade de números pares, não, ímpares, que nós temos. Nós temos 11 bolas com número ímpares, são 11, sobre o quê? A quantidade de bolas que eu tenho dentro do pote, que são 22. Então, fica 11 sobre 22 avos. E simplificando, ou seja, encontrando a fração irredutível, então, o número que dá para dividir 11 e 22 ao mesmo tempo é o numeral 11, porque 11 dividido por 11 é 1, como vocês poderão observar aqui. 22 dividido por 11 é igual a 2. Gente, tem uma coisinha para consertar, viu? Aí fica 1 meio. 1 meio. Aí, para transformar para um número decimal, vocês não precisam dividir o numerador pelo denominador? Não é isso? Não é isso, pessoal? Aí, 1 dividido por 2 dá 0,5. Aí tá 5, viu? Mas 0,5. Entendeu, Emerson? Aqui, ó, Emerson. Tá 5, mas não é 5, não. É 0,5. Consertem aí, tá bom? 0,5, não é 5. Então, 0,5. Eu poderia parar aí, porque aí na questão só pedi para escrever de duas maneiras diferentes. Eu já escrevi na forma de fração irredutível e na forma decimal, que é 0,5. Mas eu coloquei as três, tá certo? Então, 0,5. Vocês sabem que para transformar para o número em porcentagem, precisa ter duas casas decimais. Então, quando eu tenho 0,5, vocês precisam acrescentar um zero para ficar 0,50. Você pode acrescentar sem alterar o resultado. Então, 0,50 para transformar para uma porcentagem, basta multiplicar 0,50 por 100. Então, quando multiplica por 100, a vírgula se desloca para a direita, duas casas ficando igual a 50%. Até pela lógica daria para vocês fazerem. Porque se dentro do pote tem 22 bolas, e dessas 22 bolas, 11 são números ímpares, tá certo? Então, 11 é o quê? É a metade de 22. As 22 bolas representam o quê? 100%. Então, a metade de 100% é 50. Então, daria para vocês perceberem aí que, para representar a quantidade de bolas de número, que possuem números ímpares, seria 50%. Para números pares também. Por quê? Se tem 22 bolas dentro do pote, onde 11 são números ímpares, então mais 11 serão também números pares. Então, para ser sorteada uma bola com número par, também será de
50%. Certo? Então, vamos lá. A menina associar o número primo. Quem é que lembra o que são os números primos? E aí? Ninguém lembra? Não é possível. Ninguém lembra o que são números primos? Esqueci. Oi? Números pares, sei lá. Números ímpares, pares, não lembro. Gente, números Eu não primos. lembro. Vamos lá. Números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Tá certo? Por exemplo, se eu tenho o número 6, quem são os divisores de 6? Seria o número 1, porque 1 é divisor de todo número, seria o número 2, seria o número 3 e seria o número 6. Eu teria 4 divisores. Então, eu não poderia dizer que 6, tá certo, é um número primo, porque ele possui 4 divisores. Agora, se eu tenho, por exemplo, o número 5, quem são os divisores de 5? 1 e 5, eu só tenho 2 divisores. Então, nesse caso, o 5 é um número primo. Então, o número primo são aqueles números que possuem apenas 2 divisores. E quando o número não é primo, ele é composto. Então, o 6 que eu tinha dado como exemplo anteriormente, ele é classificado como um número composto. Tá certo? Só o número 1 que não é primo e nem composto, porque ele só tem como divisor ele mesmo. Certo? Quer falar, Igor? Não. Então, preste atenção. A menina sortear uma bola com o número primo. Então, de 1 a 22, quem são os números primos? Então, eu coloquei aqui que o evento, que é aquilo que eu quero, possui 8 elementos. Quem são os números primos? Ó, o 2, que possui apenas 2 divisores, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Eles possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Eu paro no 19, eu sei que as bolas vão até 22, mas eu paro no 19 porque o 20 não é um número primo, o 21 também não, nem o 22. O único número primo que eu tenho que é par é o número 2. Os outros números são compostos, tá certo? São números compostos. Assim poderiam perguntar. Então quer dizer que todo número ímpar, ele é um número primo? Não. Alguns números ímpares é que são primos. E o único número primo que é par é o número 2. Por que, professora, alguns números ímpares é que são primos? Porque existem números ímpares que têm mais de 2 divisores, logo será um número composto. Como é, por exemplo, o número 9. O número 9... O número 25. Oi? O número 25 também. O número 25, o número 9 são números ímpares, mas que são compostos, não é um número primo, porque tem mais de 2 divisores. Veja o caso do número 9. Quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Eu tenho 3 divisores, então ele não é um número primo, ele é um número composto, tá certo? Ô, Ele é um número tia. ímpar, mas é composto. Oi. Ô, tia, sabe o que eu ia falar? Eu aqui pensando em várias coisas, eu ia falar. 1, 2, 3, 6, 9. Olha, 1, que 2, 3 e 9. Ok. 2, 3 e 9. Tia, imagine se eu falasse isso e todo mundo escutasse. Tia, agora todo mundo Tô tá escutando, escutando. Richard. Pode Minha... falar. Alguma dúvida? Sim, peraí, tia. Esse primeiro, eu não entendi muito bem, tia. Oi? Esse primeiro ponto da letra B. Tá ruim para tu ver? Tá um pouco. Por quê? Tá muito lá em cima, é? Agora, tia, agora. Olha, aí vamos lá. O segundo ponto da letra B, né? Sabemos que tem 8 eventos. Quem são? O 2, o Tia, 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Nós temos aqui 8 elementos. Para montar a probabilidade, vocês sabem que é 8 elementos de quanto? De 22. Tá bom? Então, aqui, ó, que foi que eu fiz? Como a questão pediu só duas maneiras, eu fiz aqui, no caso, a forma decimal e na forma de porcentagem.
Então, se vocês dividirem 8 dividido por 22, dá esse símbolo aqui, ó, que é o igual com o tio em cima, é aproximadamente. Se vocês dividirem aí 8 dividido por 22, não vai dar exato, tá certo? Dá aproximado, dá um número decimal infinito e periódico, porque vai haver uma repetição de um mesmo algarismo na parte decimal. Então, será igual a 0,3636 infinito. E para transformar para uma porcentagem, multiplica por 100, que é fazer com que a vírgula se desloque para a direita, duas casas ficando 36,36%. Certo? Alguma dúvida? Ô, tia, Falem. Oi. será que o bebê vai nascer, aí quando ele crescer, ele vai gostar de matemática, que nem a senhora? Tem que gostar. Tem que gostar. Deixa eu ver. Chegou alguns alunos depois. Deixa eu ver aqui. Ô, tia. Tia, a e senhora quase pode que eu aumentar ia a tela fazer um isso? pouco? Tia, a E senhora pode quase aumentar a que eu vi a tela um senhora pouco? antes de todo mundo. Eu vou aumentar. Oi? Quase que eu vi a senhora grávida antes de todo mundo da sala. Sabe por quê? Teve uma vez que eu fui aí na escola. Aí a senhora tava vindo, tipo, pra quem ia pro Xambá e eu tava indo pra escola. A senhora passou assim, dentro do carro. Eu ainda vi a senhora. Por um pouquinho, eu não vi Mas a a gente senhora. não percebe, não, porque minha barriga tá muito grande, não. Eita, é barriga de gente E é chique. fitness. É Ó, barriga. olha, preste atenção, gente. Nesse último ponto, nós vamos ter assim. A menina sortear uma bola com um número maior do que 10. Então, vocês sabem que dentro do pote tem 22 bolas. Então, quais são os números maiores que 10 que nós temos? Nós temos a bola de número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Nós vamos ter 12 bolas que são maiores do que 10. Então, qual será a probabilidade de a menina sortear um número maior que 10? Então, vai ser 12 sobre 22 avos, no qual, se vocês dividirem 12 dividido por 22, também não dá um número exato. Probabilidade, gostamos de trabalhar com números que não são exatos, mas aí eu aconselho vocês colocarem até duas casas decimais, até dois algarismos depois da vírgula. Então, vai dar aí aproximadamente, como eu falei para vocês, o igual com o tio em cima é aproximadamente 0,5454, também será um número decimal infinito e periódico, no qual, quando vocês multiplicam por 100, a vírgula ela se desloca para a direita duas casas, ficando 54,54%. Ô, Certo? tia, Dúvidas? Oi. a senhora queria mesmo um menino ou uma menina? Não, queria uma menina, mas Deus mandou um menino, já me Eu acostumei. sabia, eu sabia. Pronto, gente, eu posso passar? Ainda é a letra B, né? Na 87. Como eu falei para vocês, vamos até a página 88. Eita, aquele negocinho ali, né? Tia, Vem pra cá, ó. Bota a cadeira aqui, pode ver aqui. ô tia, hoje eu acordei com a dor de Pega a cabeça, cadeira, tia. pra ficar em pé. Ainda Quem? tô meio. Ô tia, ou hoje acordei com uma dor de cabeça que, tipo, até agora não passou. Eu tô aqui com a minha cabeça latejando, doendo mesmo. Sai da aula. Oxe, Você deve ter dormido mal. Às vezes a gente acorda com dor de Eu vou sair cabeça. da aula, que eu tenho que Só sair alguns com meu fatores pai. que podem acontecer. Às vezes é porque dormiu mal, dormiu tarde, acordou muito cedo, às vezes é travesseiro. Entendeu? Ô, Enfim. tia, Não, tia, é eu vou porque sair da não. aula, que eu Olha tenho a que ir onda, com meu tia. pai. Eu vou sair com meu pai, eu tenho que sair da aula. Vai sair da aula agora? É, que eu tenho que ir com meu pai. Pronto, depois você vai ter que assistir essa aula, né? Tá certo, Vou ficar por assiste. aqui, dá pra aguentar. Ok, tchau. Tchauzinho. Feliz Natal, viu? Vai, Calil, continua a tua história. Gente, página 87. Vamos lá, meus amores. Ó, a menina sortear uma bola com o número menor ou igual a 9. Gente, menor ou igual a 9.
que são os números menores ou iguais a 9 que nós temos dentro desse pote de chocolate. Nós Boa. temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A questão não disse menor do que 9, a questão disse menor ou igual a 9. Então, 9 vai entrar aí para esse evento. Então, vamos ter 9 bolas. 9 bolas de quanto? De 22. Então, aí, ó, o evento possui 9 elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a probabilidade de a menina sortear um número menor ou igual a 9 é 9 sobre 22, tá certo? No qual, se vocês dividirem, vejam que novamente não vai dar um número exato. Temos aí o igual com o tio, vai dar um número aproximado a 0,4091, certo? No qual, quando vocês multiplicam aí por 100, a vírgula se desloca para a direita, duas casas ficando 40,91%. Veja que não é difícil. Eu acho que aí o mais complexo é vocês depois terem que representar através de um número decimal. Tá certo? Porque, assim, representar na forma de uma fração é muito simples, tá certo? Agora, às vezes, quando o número não dá exato, um decimal exato, vamos dizer assim, aí fica um pouco mais complexo, mas, assim, nada que não dê para vocês fazerem. E transformar um número decimal para uma porcentagem é muito simples, porque só faz com que a vírgula se desloque para a direita duas casas e já representou aí por porcentagem, certo? No próximo pontinho, tem assim agora. A menina sorteia uma bola com o número múltiplo de 5. Então, ó, presta atenção, tá com o Emerson? Então, quem seriam os números múltiplos de 5? Seria de 5 e 5, tá bom? Então, o múltiplo de 5 são os números divisíveis por 5. Então, seria dentro da urna, sabendo que a urna não, o pote de chocolate vai de 1 a 22. Então, quem seriam os múltiplos de 5 dentro desse pote? Seria 5, 10, 15 e 20. Eu tenho aí um evento que possui 4 elementos dentro daquilo que eu quero, que é, no caso, sortear um número múltiplo de 5. Então, a probabilidade da menina sortear um número múltiplo de 5 será o quê? 4 sobre 22 avos. Representei através de uma fração. Para representar através de um número decimal, eu tenho que dividir 4 dividido por 22, que também não dará um número exato, dará aproximadamente 0,18. Será um número decimal infinito e Ô, periódico. tia, só de Sam quer falar. Oi? Só de Sam quer falar. Não, acho que não. Ele é o, ele é o único que tá com a mão levantada. Às vezes aperta sem querer. É muita frescura, né? Aí quando eu vou falar, ele tira. Eu vi. Então, vejam só. Nesse caso aí, tá certo? Nós vamos ter o quê? 4 bolas, que são múltiplos de 5, 4 de 22. 4 dividido por 22 será aproximadamente 0,18. É o número decimal infinito e periódico. E para transformar para porcentagem, multiplica por 100, fazendo com que a vírgula se desloque para a direita duas casas, ficando 18,18%. Muito simples, tá bom? No último pontinho da letra B, vamos ter assim. A menina sortear um número maior do que 2. Poxa, temos vários números maiores que 2 que vão até 22. Nós temos o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, todos esses números são maiores do que 2, tá certo? Vai até 22, porque dentro do pote temos apenas números que vão até o 22. Então, veja que o evento ele possui 20 elementos. Se vocês contarem aqui, eu vou ter 20 números. Tá certo? Então, a probabilidade de a menina sortear um número maior que 2 é 20, que é a quantidade de bolas que eu tenho maior do que 2, sobre 22, que é a quantidade total de bolas que eu tenho dentro desse pote. Então, simplificando, ó, eu simplifiquei para facilitar. Então, o número que dá para dividir 20 e 22 ao mesmo tempo é o número 2, porque 20 dividido por 2 é 10, 22 dividido por 2 é 11, fica 10 sobre 11 avos. E para transformar para o número decimal, divide 10 dividido por 11, tá certo? 10 dividido por 11, que vai dar aproximadamente 0, o número de Samantha, 0,9090. Onde
tá certo? Para transformar para uma porcentagem, vocês deveriam multiplicar por 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita, duas casas ficando 90,90%, certo? Então, essa seria a forma de representar essas probabilidades, ok? Então, na letra C, para finalizar essa terceira questão, vamos ter o seguinte. Você saberia descrever um evento que tenha 100% de chance de ocorrer? Ou seja, existe alguma situação que seja certeza de acontecer quando a menina retirar uma bola? Então, aí seria uma questão pessoal. Eu dei aqui um exemplo de resposta esperada, tá certo? Então, a menina sortear uma bola com um número menor que 23. Então, isso já é certo, porque dentro desse pote, eu tenho os números que são menores do que 23, porque os números vão de 1 a 22. Então, aí já é 100% de certeza de acontecer, tá certo? Porque todos os números são menores do que 23, tá certo? Então, aí, esse é um exemplo que vocês poderiam colocar. Não precisam colocar resposta pessoal, exemplo de resposta esperada, não. Vocês podem colocar já a partir daí, ó. A menina sorteia uma bola com um número menor que 23, tá certo? Porque isso aí já é um evento certo de acontecer, 100% de certeza. Todos os números que serão sorteados serão números menores do que 23. Ok? Gente, alguma dúvida? Não. Pronto. Ok, Davi pediu para não ir para a quarta questão ainda não. Certo, vou fazer o seguinte, enquanto está aqui nesse slide, eu vou fazendo a chamada. Já deu tempo de alguns alunos terem chegado por aqui, então já dá para fazer a chamada. Assim dá para ver, né? Preciso ver vocês aqui para saber quem está presente. Ok. Ana Beatriz. Está presente, já vi. Caio também está. Davi Amorim também está presente. Ok, Ana Beatriz. Davi Amorim sentiu sua falta ontem, viu? Faltou. David Gabriel está por aqui. Não Ô, está, tia, né? amanhã vai ser só sua, né? Oi? Amanhã sua, vai ser só sua aula, né? Eu sei que tem aula minha, agora não sei se só é a minha, não. Tia. Acho que vai ser matemática e inglês. Não, gente, é só matemática. Que é Parece que é só matemática matemática. mesmo. Agora não vai ser muito longa, não, gente. Vai ser pequena a aula. Se preocupem, não. Não vai ser aquelas aulas longas, não. Tá bom? Ainda bem, vai dar para Eu já nas preparei os férias. slides, só não gravei ainda. Vou gravar hoje à noite, aí lá para de noite eu já posto e vocês, como for amanhã de manhã, vocês já podem assistir. Vai ser uma aula tipo 15 minutos. Não sei exatamente, entendeu? Outro tema, mas não será longa, não. Porque pelos slides que eu preparei, entendeu? E pelo conteúdo, que também não é difícil, eu já vi que não será uma aula longa. Saiba que a gente vai estar ali assistindo. Oi? Saiba que a gente vai estar ali assistindo. Mande um beijo pra gente. Tá certo. David e Gabriel não tá não, né? Douglas também não, né? Eu tô aqui. Eric. Tia, Eu tô aqui. Douglas só chega lá para as 9, 9h30. Eu sei. Esté tá por aqui, Gisele. Eu não me lembro de ter aceitado Esté, Gisele. Quem tá é Esté Vitória. É Vitória. Evelyn Vitória está, né? Já vi Evelyn por Ô, aqui. tia, Gustavo tá falando que tá presente. Gustavo, eu cheguei agora no nome de Gustavo.
Ok, Gustavo. Emerson está aqui. Igor também está presente. Jéssica não está presente, né? Joaquim. Joaquim saiu, foi? Ah, foi ele que falou naquela hora, não foi? Foi, porque Joaquim ia fazer um negócio. E Davi parece que ia sair com o pai dele. Era alguma... Não, Davi ainda tá. Era alguma Não, coisa Davi assim. está aqui. Foi Joaquim. Era É, eu acho Joaquim que que ia foi sair com Joaquim. o pai dele. Ah, tá. Eu não Olha, tava prestando muita atenção. Kailane estava por aqui, tá, né? Achei Kailane. Kailane também, faltou ontem, senti sua falta, viu, meu amor? Espero que esses alunos que, quando faltam, assistam lá a aula no YouTube para poder não ficarem atrasados no conteúdo. Evelyn Vitória também faltou ontem. Também senti sua falta, meu amor. Procure ver depois. Você já viu, ótimo. A aula para você se atualizar, certo? Calil, Luísa, Maria Gabriela não está. Presente, professora. Esqueci de falar. Sofia, ok, meu amor. Sexto ano A já foi. Sexto ano B agora. Alexia não está. Shelly também, meu amor. Senti sua falta ontem, viu? Mesma coisa eu falo para você. Se você não Ontem faltou assistiu a muita aula de gente. ontem, procure ver para poder se atualizar. Oi, Richard. Ontem faltou muita gente. Foi, eu percebi. Ellen não está presente. Emily. Emily, eu vi por aqui, Emily. Emily tá. Eu tô aqui. Tá, né? Ok, Ashley. Mas também tá Acontece. dormindo, né? Sem problemas nenhum. Só não deixe de assistir a aula para poder ficar atualizada, tá certo? É porque Glauber professor, também minha não voz, está. minha voz não demora muito a sair. Maria Clara está por aqui. Maria Clara, não, né? Maria Eduarda também não, né? Mariana também não. Mariana tava, tia. Não, mas não é Era, tia. Mariana, não. Vê só, Esté Vitória, porque ela entrou com outra coisa. Ah, é Mariana Souza. Vê só, Esté, quando você termina a minha aula, quando você for para outro professor, você fale, viu? Que é Esté, porque o professor, quando for olhar aqui, vai pensar que é Mariana, entendeu? Aí pode colocar foto em você, colocar a presença de Mariana pensando que é Mariana. Então, fale, tá certo? E Mariana Souza, como você entrou, é Esté Vitória, ok? Matheus não tá, Murilo também não, Pedro Henrique também não. Pedro Vinícius está, né? Tô sim. Também senti sua falta ontem, viu? Procure também É estar porque mó BO, o atualizado. celular não é meu, aí quer mexer. Pronto, mas procure estar atualizado, não deixe as atividades ficarem atrasadas, porque vocês sabem que hoje foi o prazo para entregar o livro volume 3, tá? Então, quem não entregou ainda, procure entregar, procurem saber é, procurem saber até que horas a escola vai estar aberta para vocês trazerem o livro de vocês. Quem já trouxe, ótimo, mas quem não trouxe, tragam, porque precisamos fechar a nota de vocês, certo? Richard e Riquelme está presente, né? Symbol present. Symbol present. Samla não está. Thales também não está. Vitória Regina também não está. Yasmin não também, né? Yasmin também não. Pronto, terminamos o sexto ano B. Ok? Vou passar agora, né? Pronto. Olha, deixa eu ver como é que é. Você consegue tapiar o... Não, de baixo. Isso. Só? Deixa eu ver aqui. Acho que chegou algum aluno.
Adivinhem quem chegou agora, que eu vou aceitar. Adivinhem? Ou Mariana ou Esté Gisele. Douglas. Não, Emerson acertou, foi Douglas. É Douglas. Olha, Eu olha, acertei. eu já entendi, Gustavo. Deixa eu ver, porque a gente aceita e demora um pouquinho para aparecer aqui, daqui a pouco ele aparece. Vou colocar logo a presença dele. Apareceu. Bom dia, Douglas. Douglas? Bom dia, estávamos aqui falando a seu respeito. Daqui a pouco o Douglas entra. Aí você vai e entra. Eu já tinha feito a chamada, viu, Douglas? Eu coloquei aqui sua presença. Agora abra seu livro aí, na página 87, tá certo? Página 87, estamos na quarta questão. Você já perdeu uma boa parte da explicação. Aí você vai ter que assistir aí o vídeo, tá bom? Para poder se atualizar, tá certo? Então, página 87, quarta questão. Vamos lá. Vou colocar aqui para poder continuar. Então, isso aqui, ó, Douglas, você vai ter que assistir para pegar, ó, tudo isso. Vamos aqui. Quarta questão, vamos ter assim, ó. Antes mesmo de a menina retirar a primeira bola de chocolate do pote, seu irmão mais velho fez a seguinte proposta. Você pode retirar aleatoriamente, sem escolher, tá? Uma bola do pote. Se retirar um número menor ou igual a 2. Se retirar um número, gente, menor ou igual a 2, que são as possibilidades? 1 e 2, tá certo? Então, esse pote de bolas é todinho seu. Então, foi como se fosse um desafio que propôs para ela. Se quando ela botar lá a mão dentro do pote de chocolate, se sair um número menor ou igual a 2, ou seja, sair 1 ou 2, o pote de chocolate era todinho dela. Tá certo? Então, aí, ó. Porém, se você retirar uma bola com um número maior do que 2, ou seja, de 3 em diante, terá que me dar a metade das bolinhas desse pote. Você sabe que a metade, porque já que dentro desse pote nós temos 22 bolas, a metade seria 11, tá certo? E perguntou, aceita o desafio? Aí na letra A vamos ter assim. Antes de responder a essa pergunta, a menina achou melhor estudar quais chances teria de não perder a metade de suas bolas de chocolate. Então, aí foi um desafio, o pote de chocolate era dela, tá certo? Então, aí foi um desafio que foi proposto para a menina. Então, aí no primeiro pontinho da letra A, da quarta questão, vamos ter assim, quantos e quais são os eventos envolvidos nessa proposta. Então, essa proposta possui 2 eventos. Retirar uma bola com um número menor ou igual a 2 e retirar um número maior do que 2. Porque foram 2 desafios que foram propostos. Foi, no caso, de a menina tirar um número que fosse menor ou igual a 2, ela ficaria com todos os chocolates que estariam dentro do pote, mas se ela tirasse um número maior do que 3, então ela teria que dividir essa quantidade de chocolates ao meio, porque seria metade do irmão dela e metade dela. Tá certo? Então, aí, o que eu quero que aconteça é o que nós chamamos de evento. Então, nesse desafio, nós temos 2 eventos, tá certo? Que foram 2 desafios que foram propostos. No segundo pontinho da quarta questão, nós vamos ter assim, quantos e quais são os elementos de cada um desses eventos? Quantos e quais? Então, o evento bola possuir um número menor ou igual a 2, tem 2 elementos, porque dentro desse pote nós temos números de 1 a 22, então os números que são menores ou iguais a 2 é 1 e 2, tá bom? E de retirar um número maior do que 2, que são os números maiores que 2? Nós temos 20 elementos, que são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Todos esses números são maiores do que 2. A gente para no 22 porque dentro do pote de chocolate temos apenas números que vão até o 22. Ok? Alguma dúvida? Não. Pode passar, Cetinha. Vocês têm alguma dúvida? Posso passar? Calma aí, professora, eu tô escrevendo.
eu acabei. Vou terminar e só é vocês me avisarem, tá bom? Que nós iremos agora para a página 88. Vou fazer então outra pergunta. Tem alguém fazendo ainda essa página 87, a quarta questão? Eu tô fazendo a quarta questão. Tá fazendo ainda? Eu tirei print. Então Sim. conclua aí. Daqui a pouco eu passo. Aí vamos concluir a página 88 e logo em seguida vamos para a página 96, até a sexta questão. Aliás, até a sétima. E depois eu explico das outras, será feito. Pronto, Davi, nós vamos para a página 88, depois nós iremos para a página 96, porque na página 88 a gente finaliza com probabilidade. Aí depois já vai começar com o outro assunto, que é grandezas. Como grandezas é o conteúdo de amanhã, aí não vamos para ele agora. Aí vamos para a página 96, porque é atividade de probabilidade, tá certo? Aí a gente vê essa atividade de probabilidade da página 96 e finalizamos por hoje. E as outras, no caso, serão amanhã, certo? Gente, eu posso. Pode. Luísa, Aham. posso passar para todos, né? Sim. Pode. Vamos lá. Letra B, página 88. Vamos ter assim. Esses dois eventos são equiprováveis? Registre suas conclusões. Nós vimos que eventos equiprováveis são aqueles que possuem a mesma probabilidade, a mesma chance de ocorrer. Tá certo? Então, aí, a probabilidade de ocorrer o primeiro evento será o quê? 2 sobre 22. Por quê? Eu tenho apenas, de sair um número menor ou igual a 2, eu só tenho apenas duas chances. Duas chances de 22. Então, fica 2 sobre 22 avos. E simplificando esses dois termos por 2, ficaria 2 dividido por 2, 1. 22 dividido por 2, 11. Fica 1 sobre 11 avos. Tá certo? Então, essa aqui é a probabilidade de ocorrer, tá certo? No sorteio, sai no número 1 ou 2. Agora, e a probabilidade de ocorrer o segundo evento? Nós vimos que no segundo evento saiu um número maior do que 2, nós temos 20 possibilidades. Porque dentro do pote nós temos 20 bolas que são maiores do que 2. Então, 20 de quanto? De 22. Que simplificando os dois termos por 2, tá certo? 20 dividido por 2 é 10, 22 dividido por 2 é 11, fica 10, 10 onzeavos, certo? 10 onzeavos. Então, vejam que as frações irredutíveis são diferentes. Uma foi 1 sobre 11 avos, outra foi 10 sobre 11 avos. Então, elas são diferentes. Logo, eles não são equiprováveis. Só seriam equiprováveis se possuíssem a mesma fração irredutível. No caso, seria a mesma chance de ocorrência. Então, aqui não são equiprováveis, tá certo? Ok, tá dando para ver aí? Então, vamos lá. Vamos para a quinta questão agora, tá bom? Vamos ter assim, ó. Analisando a proposta feita pelo irmão na atividade anterior, você considera que ela tenha sido uma proposta justa? Debata com seu professor e seus colegas os tópicos a seguir. Aí, primeiro tópico. Que conselho você daria a essa menina? Ela deve aceitar ou não a proposta feita pelo irmão? Vejam que, no caso de sair para todo pote ser para ela, tá certo? Nós temos a seguinte fração irredutível. 1 está para 11. E de sair, no caso, uma bola maior do que 3, então a chance é maior do que 3, não, maior do que 2.
Então, a chance é maior, porque 10 está para 11. Então, isso aí não é um desafio bom para ela, não. Tá certo? Porque a chance maior é favorável para o irmão. Porque se sair números maiores do que 2, ela terá que dividir o pote de chocolate pela metade, tá certo? E para sair bolas menores do que 2, nós temos apenas 2 chances. Então, isso aí não é um desafio legal para ela, não. Então, essa proposta ela não é justa. Tia, Pois o e irmão no mais balde velho, tinha rapidinho. quanto chocolate? Oi? E no balde tinha quanto chocolate? 22. Como foi feito Ah, falado no início. olha a data do meu aniversário. Que 22. legal. Então, assim, essa proposta ela não é justa, pois o irmão mais velho tem muito mais chance de ganhar o desafio. Então, a chance maior para ele. Mas, professora, Tá é com as tipo bolas de assim, chocolate só da a gente irmã. que sabe, entendeu? É só a gente que sabe isso, porque é tipo assim, a gente não sabe o que vai acontecer, então é claro que a gente vai dizer isso. Então, deixa eu só terminar aqui, tá certo, gente? Então, assim, essa proposta ela não é justa, pois o irmão mais velho tem muito mais chance de ganhar o desafio e ficar com as bolas de chocolate da irmã. Logo, ela não deve aceitar o desafio, tá certo? Porque aí a maior chance é do irmão ganhar do que ela ganhar. Porque ela só ganha todo o pote de chocolate se Professora, saírem as bolas menores ou iguais a 2. Oi. uma proposta boa seria se saísse uma bola de 11 para menor que 11 ou igual a 11. Aí seria 50% para cada, né? Sim. Se fosse 12, não é. Ah, é 11 mesmo. Eu tava Olha, aqui. deixa eu só continuar aqui, tá? Ainda na quinta questão, o segundo tópico, nós vamos ter assim: troque ideias com seu professor e seus colegas sobre as pessoas que querem levar vantagem em todas as situações. Isso aí é uma questão bem pessoal, tá certo? Porque realmente existem pessoas que querem levar vantagem em tudo, mesmo prejudicando ao próximo. Então, mesmo que para isso tenham de prejudicar os outros. Então, elas agem com ética, não é agir com ética, né? Que conselho você daria para uma pessoa que apresenta essas atitudes? Você já vivenciou alguma situação em que alguém tenha agido Mulher! por falta de ética? Então, assim, realmente, você querer tomar vantagem em cima das outras pessoas não é legal, não é uma atitude ética, tá bom? Então, aí eu coloquei, ó, não é correto agir assim. Então, assim, eu botei até aqui, exemplo de resposta esperada. Então, pessoas que querem furar uma fila, por exemplo. Então, aí ela está querendo levar vantagem. Às vezes a pessoa chegou ali bem cedinho para ser atendida em determinado lugar, aí chega outro que quer furar a fila, então aí não é uma atitude. Então, você pode colocar só aqui, ó. Eu Não é dizeria correto assim, agir ó. assim, tá bom? Sabe como eu dizeria? Oi, vá, cuidado não, viu? Pra alguém botar um olho gordo, você é tropeçar numa peça e ralar sua cara. Vá, vá, Não, mas isso aí é bem assim, comum a gente ver em alguns lugares. Infelizmente, existem pessoas assim. Eu coloquei aqui um exatamente. exemplo, porque pergunta assim: você já vivenciou alguma situação em que alguém tenha sido com falta de ética? Aí eu coloquei aqui, ó, pessoas que querem furar uma fila, tá certo? Então aí, Ah, vejam ok. aí, ela é pessoal, tá? Vocês vão colocar de acordo com o que vocês acham. A única que eu acho que Ainda vocês bem que a nunca única veio parte que mesmo, eu acho, porque rapidinho, rapidinho. A única parte que eu acho que vocês devem colocar é que não é correto agir assim. E quanto ao exemplo, vocês podem decidir o exemplo que vocês queiram colocar de acordo com o que vocês já vivenciaram, tá certo? De acordo não, com tia. o que vocês já viram com pessoas que agiram, tá certo? Com essa falta de ética. Oi. Ainda bem que nunca veio um desse pra mim, viu? Porque senão ele ia sair dali de baixo de tapa. Ao Mas lado é dos muito dois. chato mesmo, é muito chato. Exatamente. Se isso já é chato, eu sou mais chato ainda, olha. Que confusão maravilhosa. E a Olha, senhora vamos, sabe que eu adoro uma coisa. gente, vamos continuar, porque já, o tempo já está passando. Então, ó, a fábrica. E essas moedas eu comia direto. Oi? Essas moedas eu comia direto. Ah, eu também gostava bastante dela. É mais difícil hoje em dia encontrar. Lá em Tiulano vendia, não era não, Tiago? Oi? Lá em Tiulano vendia. Era, vendia, vendia. Então vamos lá, ó. A fábrica de chocolate produz também deliciosos bombons em formato de moedas.
embalados de maneira a representar exatamente esse objeto. De um lado exibe a cara e do outro a coroa. Pessoal, eu posso passar? Posso, já passou muito tempo, né, nessa página. Até porque essa quinta questão é meio que pessoal, vocês podem estar montando na quinta. Na verdade, a letra B é que vocês devem fazer corretamente. Certo? Não é que a quinta não seja corretamente, não, mas é mais pessoal. Posso passar? Pode. Posso? Tá? Aí na sexta questão, para a gente finalizar, no caso, essa página 88, vamos ter assim. Passa agora. E eles disseram que não pode passar, não. Oi? Disseram que não pode passar, não. Quem falou? Não dá para eu ver lá, não. No chat foi Gustavo. Peraí. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Tá, deixa eu só. Tirar print, tia. Gustavo quer tirar print. Não, deixa eu colocar aqui. Pronto, veja. Posso, Gustavo? Pode. Pronto, vamos lá. Sexta questão. 2 irmãos ganharam uma dessas moedas de chocolate e decidiram fazer um sorteio para determinar quem ficaria com a guloseima. Combinaram a seguinte regra: lançariam a moeda 10 vezes. Se a maioria dos resultados fosse número par, o irmão mais velho seria o vencedor. Porém, se a maioria dos resultados fosse um número ímpar, o doce ficaria com o irmão mais novo. Aí tem realiza as atividades propostas a seguir para entender um pouco mais esse sorteio. Aí na letra A, vamos ter o seguinte. Vou dar uma olhadinha. Aí na letra A, nós vamos ter o seguinte, tá bom? Vamos ter assim. No experimento aleatório, lançar uma moeda. Quais são os possíveis resultados? Gente, quando se lança uma moeda, o que pode acontecer no lançamento de uma moeda? É cair cara ou coroa. Coroa. Existe alguma outra chance de cair uma outra face, além dessas? Não! Então aí, ó, quantos elementos possuem esse espaço amostral? 2. Isso mesmo, então aí os possíveis resultados são cara e coroa, logo o espaço amostral possui 2 elementos, tá certo? Agora na letra B. Qual a probabilidade de ocorrer cara no lançamento de uma moeda? Gente, eu só tenho uma cara. Eu só tenho uma cara. Então, nesse caso, se eu só tenho uma cara, tá certo? Se eu só tenho uma cara, então qual seria a probabilidade? Seria 1, tá certo? Ó, para cara, eu só tenho uma possibilidade. Então, 1 sobre 2. Por quê? De 2 possibilidades, só uma é cara. Então, aí ficaria 1 sobre 2, que dividindo 1 por 2, tá certo? Daria 0,5. Vocês acrescentariam mais um zero, porque quando multiplica por 100, a vírgula se desloca para a direita 2 casas, ficando igual a 50%. Tá certo? Aí, nessa mesma letra B, diz: e para a probabilidade de ocorrer coroa? Eu também só tenho uma coroa. Então, também é 1, tá certo? Sobre 2, no qual 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Acrescentaria um zero, multiplicaria por 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita 2 casas, ficando igual a 50%. Então, vejam, se eu tenho 2 possibilidades, uma é cara, outra é coroa, a chance para os dois é a mesma. Ó, para sair cara, é a mesma chance de sair coroa. Dá um Então, chocotone aí. Oi? Sai de cima da minha cama. Vai mudar comigo, eu vou sair. Oi? O Sônia e Luísa tava ligado sem querer, tia. Aí a avó dela tava gritando com ela, brigando, sei lá, e ela com o som ligado. Pronto. Então, continuando aqui, tá? Para a gente concluir. Aí, na letra C, qual dos eventos tem maior probabilidade de ocorrer? Sair cara ou sair coroa no lançamento de uma moeda. É a mesma probabilidade para os dois. Na verdade, vejam que os dois são 50%. Então, ó, sair cara ou sair coroa no lançamento de uma moeda são os dois eventos
equiprováveis, porque são, assim, eles possuem a mesma probabilidade. O mesmo acontece no lançamento de um dado. Para sair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5, a face 6, é a mesma probabilidade para todos. Então, são eventos equiprováveis, tá bom? E aí, pessoal, concluíram? Eu já. Eu também. 96. Tem alguém fazendo? Posso passar? Calma aí. Olha, prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Eu vou pular 89, é de casa, mas no final eu vou relembrar vocês. 89, deixa eu só ver aqui. Pronto. 89 é de casa. A 90 e a 91, apenas até a letra G, tá certo? Onde tem volume e capacidade, é o que nós vamos ver amanhã. Então, para casa, a 89, a 90 e a 91 até a letra G. Aí amanhã vamos ver volume e capacidade. Agora eu peço para que vocês coloquem em aplicando seu conhecimento na página 96, onde nós vamos fazer até a 7ª questão, porque até a 7ª ainda é probabilidade. Aí, da 7ª em diante já é o assunto que nós iremos estudar amanhã. Então vamos lá. Primeira questão, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter assim, ó. Observando o lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 3? Gente, dentro de um dado, quantos números 3 eu tenho? Só um. Um de quanto? De 6. De 6. Não tem 6 faces? Então fica 1 sobre 6. E no caso, se vocês quiserem transformar para uma porcentagem, vocês iriam dividir 1 dividido por 6, que daria 0,16, 16 seria um número decimal infinito, e multiplicando por 100, para transformar em porcentagem, seria 16,66%. Ok? E o número primo? Vamos ver quem são os números primos dentro do dado. Nós temos o 1 não é primo não, viu? Nós temos o 2, o 3 e o 5. Então, vocês sabem que o dado vai de 1 a 6. Então, de 1 a 6, eu tenho 3 números primos. 3 de 6, por isso que aqui ficou 3 sextos. Como 13 é a metade de 6, automaticamente vocês sabem que representa 50%. Tá certo? Tudo que eu quero que aconteça, se for a metade do total, é 50%. Ok? Letra C. Um número maior que 2 e menor que 5. Quem são os números maiores que 2 e menores que 5? Maiores que 2. 3, 4. Só temos 2. Porque quer que seja menor do que 5. 2 de quanto? De 6. Então, para transformar para uma porcentagem, vocês fariam 2 dividido por 6, que daria um número decimal infinito, seria 0,33333, número decimal infinito e periódico, no qual, para transformar para uma porcentagem, vocês multiplicariam por 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita 2 casas, ficando 33,33%. Certo? Então, bem fácil, essa seria a primeira questão. Na segunda, preste atenção, tá? Em uma urna há 4 bolas verdes, 6 amarelas e 5 brancas. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ela ser verde? Primeiro que eu tenho que saber é o total de bolas que tem nessa urna. Quantas bolas eu tenho nessa urna? 15. 15, porque vocês teriam que somar tudo, ó. 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. Então, o total fica debaixo da fração. E o que eu quero que aconteça fica em cima, o numerador. Então, o que eu quero que aconteça? É que saia a bola verde. Quantas bolas verdes eu tenho? 4. Então, fica 4 sobre 15 avos. E transformando para o número decimal, tá certo? Ficaria 0,2666 infinito, no qual, para transformar para a porcentagem, vocês multiplicariam por 100 e ficaria 26,66%. Percebo que, na maioria dos casos, a probabilidade trabalha com um número decimal infinito e periódico. Tá certo? Na maioria dos casos. Não é que seja uma regra de sempre acontecer isso. Bom? Então, na terceira questão, agora vamos ter o seguinte. Presta atenção, tá? As cartas abaixo serão colocadas numa caixa e uma será retirada ao acaso. A probabilidade de a carta retirada ter a figura de uma pessoa é... Vejam que temos cartas aqui com animais, pessoas e números. Mas o total de cartas que nós temos aqui são quantas?
Quantas cartas tem aí, Emerson? 10. 10 cartas. E quantas pessoas eu tenho aí? Imagem de pessoas. Tá certo. 3, 4. 4, né? São 4. Eu tenho 2 em cima e 2 embaixo. São 4. Então, aqui, o cálculo aqui em cima. Deixa eu só baixar aqui para vocês verem. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 4 de 15. 4 com imagem de pessoas, de 15 não, de 10, desculpa. 4 que são imagem de pessoas, de 10 cartas. Então, simplificando aí, que vocês iriam dizer assim, 4 décimos. 4 décimos não tem aqui nas alternativas. Mas aí precisaria vocês simplificarem, encontrar um número que desse para dividir os dois termos ao mesmo tempo. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Seria 2 quintos. Logo, a alternativa correta seria a letra D. Tá certo? A alternativa correta, letra D. Ok? Vamos lá, continuando. Continuando, nós vamos para a quarta questão. Miriam organizou um sorteio de amigo oculto entre suas amigas. Para isso, escreveu em pedaços de papel o nome de cada uma das 10 pessoas, incluindo seu próprio nome. São 10 pessoas, mas dentro dessas 10 pessoas tem uma que é ela. Então, que participariam desse sorteio e colocou dentro de um saco. Miriam, como organizadora, foi a primeira a retirar o nome de dentro do saco. Então, a probabilidade de Miriam retirar seu próprio nome ver que negócio fácil. Veja só, dentro do saco só tem uma vez o nome dela. Uma de quanto? De 10, porque não existe 10 nomes de pessoas dentro do saco. Então, a alternativa correta, a letra D. 1 de 10. Tá certo? 1 10. Ok? David Gabriel. Chegou por aqui, não foi? Deixa eu ver. Chegou, saiu, não sei. Eu aceitei ele. Enfim. E a chance dela criar o próprio nome é de 1%, né? Seria de 10%. Ah, é porque divide por Porque aqui 100. está 10. Aí você teria que transformar em uma fração com o denominador 100, aí teria que multiplicar os dois termos por 10, aí ficaria 10 centésimos, que representa 10%, seria 10%. Vou passar, tá? Quinta questão. Vamos lá. A mãe de João, ao voltar para casa depois de um dia de trabalho, passou em uma loja e comprou um dado dodecagonal. Dodecagonal é um dado de quantas faces? 12. Muito bem, 12. Para seu filho. Mas antes de João realizar o seu primeiro lançamento, ele fez algumas perguntas. Veja abaixo e responda você também. Letra A. Qual a probabilidade de sair o número par? Então, se tem 12 faces, quantos números pares nós temos? 6. Vamos ter o 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos ter 6 faces pares. 6 faces de quanto? De 12, porque o dado tem 12 faces. Simplifiquei aqui os dois termos por 6. Então, aqui 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. 1 meio. Vocês sabem que quando se tem a metade de algo, representa 50%, como eu já tinha falado para vocês. Ok? Agora. Ô, tia, Oi. eu vou mandar minha cartinha pro Papai Noel da escola, pedindo, sabe o Mande. quê? Sanidade mental, tia. Gente, deixa eu só Tia. concluir aqui. Deixa eu concluir aqui, porque só faltam 10 minutinhos para minha aula acabar, tá? Aí Tia. chega pelo menos o objetivo que eu quero, que é concluir até a 7ª, rapidinho. Aí, letra Tia. B. Oi. É impressão minha ou tem um David Gabriel aqui? Tem o quê? Um David Gabriel na aula. Ele chegou? Tá na aula aí. Pronto, mas ele chegou agora, porque eu aceitei ele e eu acho que ele tinha saído. Bom dia, viu, David Gabriel? Seja bem-vindo, estava sentindo sua falta. Veja só, nós estamos, chegou um pouquinho atrasado, onde nós vimos já tudo isso aqui, tá? Depois você vai precisar assistir essa aula para poder se atualizar. Aí agora nós estamos
na página 96, na quinta questão, letra B, ok? Então, na letra B, qual é a probabilidade de sair o número ímpar? Tia, depois desse slide, a senhora pode botar no outro, que eu acho que eu esqueci de marcar um aí. Qual? Veja logo. Esse. Ah, tá, é a letra D. E o do terceiro é qual, tia? Letra D também. D. Ok, obrigada. D. Ok? Posso? Pode, professora, pode. Pronto. Letra B da quinta. Vejam, se dentro da urna tem 12 bolas, dentro da urna não, mas dá tanto com urna que eu acabei esquecendo. Se o dado possui 12 faces, então, se 6 são pares, os outros 6 são ímpares. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a seguinte probabilidade: 6 sobre 12 avos, onde, simplificando os dois termos por 6, 6 dividido por 6, 1, 12 dividido por 6, 2, fica 1 meio, onde nós sabemos que quando nós temos a metade de algo, ele representa 50%. Percebo que a letra A e a letra B deram a mesma probabilidade. Então, nós temos eventos equiprováveis, porque possuem a mesma probabilidade. Na letra C, qual é a probabilidade de sair um número múltiplo de 3? Então, o dado possui faces de 1 a 12. Então, quem são os múltiplos de 3? Quem são os números que são divisíveis por 3? Nós temos quem? O 3, o 6, o 9 e o 12. Nós temos 4 faces que são múltiplos de 3. 4 de quanto? De 12. Então, fica 4 dozeavos. E simplificando os dois termos aí por 4, ficaria 1 terço, tá certo? Dividindo aí 1 dividido por 3, daria 0,333 infinito, transformando para uma porcentagem, multiplicando por 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita duas casas, ficaria 33,33%, tá bom? E na letra D, para poder finalizar a quinta questão, qual é a probabilidade? A probabilidade de ocorrer múltiplos de 2 ou de 3 nesse lançamento. Vejam, múltiplo de 2 ou de 3. Então, os múltiplos de 2 seriam quem? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Temos 6. E os múltiplos, tá certo, de 3, nós vimos que existem 4. Mas desses 4, nós temos alguns que são comuns com o 2. Por isso que vão ser 8. Tá certo? Quem são os múltiplos de 3 que eu falei para vocês? É o 3, o 6, não é verdade? O 9 e o 12. Então, desses daí, vocês poderiam perceber que o que não é comum, que vai se juntar a esse grupo, é o 3 e o 9. Por isso que aí ficou 8. Porque são 6, tá certo? Do 2. Aí, quando vai fazer os múltiplos de 3, tem 2 que são comuns, já com 2, e mais 2 que não serão comuns. Aí se junta. Então, nós temos que 8, tá certo? São múltiplos de 2 ou de 3. 8 de quanto? De 12. Simplificando esses dois termos aí por 4, 8 dividido por 4, 2, 12 dividido por 4, 3, 2 terços, no qual, se vocês dividirem 2 por 3 para transformar em um número decimal, tá certo? Daria no caso 0,6666, um número decimal infinito e periódico, no qual, multiplicando por 100, a vírgula se deslocaria para a direita duas casas, ficando aí 66,66%, tá bom? Alguma dúvida? Não. Eu posso passar? Pode. Vou passar aqui rapidinho, porque a gente só tem mais um slide para poder finalizar, tá? Pode passar, pode passar. Ô, tia, depois a senhora vai fazer a correção de casa? Passa aí, por favor, meu amor. A correção de casa, eu acho que não vai dar tempo, não. É como eu falei para vocês, acho que Eu tô eu falando estou... outro dia. Eu tô falando na próxima Não, se semana. der tempo, né, em outras aulas, a gente pode até fazer, mas assim, vai ver se dá tempo, tá bom? Amanhã temos aula, mas a aula de amanhã é para concluir o livro. Na terça também eu já tenho programado outra atividade. Ô, professora, por que repetiu o sexto e o sétimo? Foi, deixa eu ajeitar, repetiu, não foi? Foi. Oxe. Eu achei que era o nono e o décimo. Ah,
Deixa eu tirar aqui, peraí, rapidinho. O oitavo não faz não, porque o oitavo é do assunto novo, que vai ser explicado amanhã. Deixa eu tirar aqui rapidinho. É só olho de lado, vice Emerson. Sexto e sétimo que tá do lado. Mas vai ficar a mesma coisa. O oitavo a gente não vai fazer ele agora, não. Ô, tia, coloca no slide de casa, se a senhora tiver. Oi? Coloca no slide de casa, se a senhora tiver. Coloca no slide de quê? Coloca no slide da tarefa de casa. Eu vou colocar. Deixa eu só concluir essa sexta e essa sétima. Mas só essas daqui, tá? Aí vamos lá. Bem simplesinho aí. Sexta questão. Em uma central de atendimento, 100 pessoas recebem senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Gente, vejam só. Se existem 100 senhas de 1 a 20, nós temos Enviei. 5 senhas. Então, a probabilidade é 20 centésimos. Tá bom? Então, aqui ele nem quis simplificado, nem quis número decimal, nem porcentagem. Apenas da forma que foi colocado aí. A alternativa correta, a letra C. Ok? Oi. Oi? Tá, vou continuar, tá? Sétima questão. O modelo de baralho mais utilizado pelos países de língua portuguesa é o francês, que é composto por 52 cartas, onde há 13 cartas de cada naipe. Paus, que é esse símbolo aqui, ouros, que é esse outro símbolo aqui, copas, que é o coração aqui, ó, e espadas, que é esse outro símbolo. Dessa forma, qual é a probabilidade de uma pessoa retirar aleatoriamente, sem escolher, uma carta com o naipe de espadas desse baralho? Então, vocês sabem que existem 52 cartas. E de espada, tá certo? Nós temos aqui, ó, 13, tá certo? Então, 13 de 52. Então, aqui, ó, 13 de 52 avos. Então, transformando aí em uma fração irredutível, o número que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo é o número 13. 13 dividido por 13 é 1, 52 dividido por 13 é 4, então fica 1 quarto. Essa é a fração irredutível, que é equivalente. E para transformar para um número decimal, vocês teriam que dividir 1 dividido por 4, que daria 0,25, e transformar em porcentagem, você teria que multiplicar por 100. 0,25 em porcentagem é 25%. Então, aí, a resposta é 25%. Tá bom? Alguma dúvida? Anotem aí a de casa, da 89 a 91. Lembrando que a 91 até a letra G. A 91 até a letra G. Tá bom? Essa é a atividade de casa. Ok? Deixa eu finalizar aqui, da 89. Pode passar aqui, meu amor. Pode passar. Ô, tia, coloca 89, a 90 e a 91 para a gente poder tirar print. Colocar qual?